Seja muito bem-vindo. Já registro aqui meu muito obrigada. Agora, somos uma família real de mais de 15.000 pessoas. Sei que ainda temos muito que melhorar, muito que aprender, e acredite, estamos na luta para fazer cada vídeo melhor, especialmente para você. Hoje você vai conhecer toda a história de vida até aqui da rainha consorte da Inglaterra, mais conhecida como Camila Parker Bowles. E mesmo que você não seja fã da pessoa, te convido a conhecer sua história e entender toda a sua trajetória até o trono. Mas antes, meus pedidos de sempre. Nos auxilie em nosso trabalho, colabore com o crescimento do canal e a distribuição desse vídeo, para que cada vez mais alcancemos mais pessoas. E vamos à nossa história, nossa biografia de hoje. Nascida em 17 de julho de 1947 em Londres, a hoje rainha consorte foi batizada com o nome de Camilla Rosemary Chant. Ela é a filha mais velha do major do exército britânico Bruce Chant e de Rosalind Chant, filha do terceiro barão de Ashcombe. A mãe de Camila era dona de casa e o seu pai investiu em várias empresas depois de se retirar do exército. Camila tem uma irmã, Annabel, e um irmão, Mark. Ela cresceu em um ambiente amoroso e unido, brincando com seu irmão e irmã em uma pitoresca propriedade familiar de Sussex. Seu pai, Bruce Chant, gostava de ler histórias de ninar e sua mãe, Rosalind, levava as crianças para a escola e para as atividades cotidianas. Uma das suas bisavós maternas, Alice Campbell, foi amante do rei Edward VII entre 1898 e 1910. Supostamente, também teria sido amante do rei William III da Inglaterra. E por aqui já contamos a história de Alice Campbell, imperdível. Uma das fontes traz que, em se tratando de suas relações familiares, ela também tem um parentesco distante com Diana, princesa de Gales, e Sarah Ferguson, a duquesa de York, uma vez que as três são descendentes do rei Charles II da Inglaterra. E se você souber que essa informação realmente procede, já me deixa aí nos comentários. A mãe de Camila morreu em 1994 em decorrência da osteoporose, mesma causa do falecimento da sua avó. A rainha consorte atua desde 2001 como presidente da Real Sociedade de Osteoporose. Seu pai veio a óbito em 2006 e seu irmão em 2014. Durante a sua infância, Camila tornou-se uma leitora ávida por influência do pai. Em sua infância e juventude, era carinhosamente chamada de Mila. Ainda muito pequena, aprendeu a montar pôneis num clube, onde ganhou gincanas da comunidade. Criada no interior da Inglaterra, desenvolveu uma paixão por cavalos e esportes equestres. Camila frequentou a escola Dumbrells, em Sussex, no sul do país. Depois, foi para Queensgate, em Kensington, na capital. Posteriormente, para a escola Montfermeil, na Suíça, e ao Instituto Britânico, em Paris, onde, aos 16 anos, finalizou sua vida escolar. A escola suíça que ela frequentou é renomada por ser uma escola para moças dedicada ao aperfeiçoamento e preparo à vida social. Como uma boa moça da sociedade inglesa nas décadas de 40 e 50, ela estava sendo preparada para fazer um bom casamento. Depois de sair da casa de seus pais, Camila partilhou um pequeno apartamento em Kensington com uma amiga.
Para se manter sozinha, trabalhou como secretária em várias empresas de Londres e foi recepcionista em uma empresa de decoração. Além da sua paixão por tudo que era ligado a cavalos, ela também gostava de pintar, o que a levou a ter aulas privadas com uma artista. Dentre os seus outros interesses, incluímos horticultura e jardinagem. No final dos anos 60, Camila conheceu Andrew Parker Bowles, que na altura era um oficial e tenente do regimento Blues and Royals. Andrew era conhecido por seu charme, suas muitas conquistas amorosas e a fama de bom vivant, sendo um solteiro muitíssimo cobiçado. Ela teria conhecido em 1970 o então príncipe de Gales, Charles, durante uma partida de polo em Windsor. Na ocasião, eles se tornaram amigos e experimentaram uma forte paixão. Mas os relatos são distintos sobre os motivos que levaram o casal a separar-se em 1973. Algumas fontes sugerem que a rainha-mãe não aprovava o relacionamento. No geral, a maioria dos biógrafos reais concordam que mesmo que Charles e Camila quisessem se casar naquela altura, a união não teria sido aprovada por alguns membros da corte, porque não achavam que Camila fosse uma noiva adequada para o futuro rei. Depois de cerca de 1 a 2 anos após esses primeiros encontros com o então príncipe Charles e um forte affaire, Charles ingressou na Marinha Real. Por que não esperar Charles fazer a proposta de casamento? Amigos especulam que ela simplesmente nunca se viu como uma rainha. Após uma relação inconstante com várias separações, o casal Camilla Chan e Andrew Parker Bowles anunciaram o seu noivado de forma tradicional no jornal The Times, em 1973. O casamento, uma cerimônia católica, foi realizada no dia 4 de julho de 1973 em Londres. Camila tinha 25 anos e Andrew, 33. O evento foi considerado o casamento do ano na alta sociedade, com 800 convidados, incluindo a rainha Elizabeth, a princesa Anne, que também havia namorado Andrew, e a princesa Margaret. A partir dessa data, ela assumiu o sobrenome do marido, pelo qual é conhecida até os dias de hoje como Camilla Parker Bowles. O casal teve 2 filhos, Thomas Henry, nascido em 1974, que inclusive é afilhado de Charles, e Laura Rose, nascida em 1978. A amizade íntima entre o então príncipe Charles e Camilla não terminou com o casamento dela, como já sabemos, e com o passar dos anos era mais latente e mais evidente. Ambos eram amantes e tinham uma grande conexão. Estavam muito apaixonados e se davam muito bem em muitos aspectos. Eram as famosas almas gêmeas. O relacionamento com a senhora Parker Bowles e o príncipe Charles era algo de conhecimento do seu círculo social. Algumas fontes chegam a defender que eles optaram por um casamento aberto e foi então que o casamento dos Parker Bowles tornou-se o adultério liberado entre eles. A segunda e atual esposa de Andrew era sua amante na época do seu casamento com Camilla. Pressionado, o herdeiro do trono viria a se casar com Diana Spencer, a princesa Diana, no dia 29 de julho de 1981, na Catedral de St. Paul, em Londres, em uma grande cerimônia assistida por milhões de pessoas em todo o mundo. Eles também tiveram 2 filhos, os príncipes William e Harry. Charles e Camilla mantiveram um caso extraconjugal durante esse tempo e tudo viria à tona em 1994, com a admissão pública do príncipe.
A informação seria confirmada pela própria Diana durante uma entrevista à BBC, quando ela disse, abre aspas, havia 3 de nós nesse casamento, estava um pouco lotado, fecha aspas. Um dos maiores escândalos da história da realeza, conhecido como Camilla Gate, o vazamento de uma constrangedora conversa entre o príncipe e sua amante, na qual ele dizia que desejava ser um absorvente interno para viver em Camila. Manchete de jornais no mundo inteiro, o caso foi explorado com muitos detalhes sórdidos e, junto com um livro sobre o sofrimento da princesa traída e infeliz, prejudicou imensamente a imagem pública de Charles, que nunca se recuperou completamente. O próprio Charles teria assumido que havia sido amante de Camila enquanto ambos ainda eram casados, numa entrevista com Jonathan Debely. Nessa entrevista, Charles disse, abre aspas, a senhora Parker Bowles é uma grande amiga minha. É minha amiga há muito tempo e vai continuar a ser minha amiga durante muito tempo. Fecha aspas. No decorrer da entrevista, Charles admitiu que tinha reatado a sua relação com Camila depois do seu casamento com Diana ficar irremediavelmente perdido. Palavras dele, em 1996. O primeiro divórcio a acontecer foi o de Camila e Andrew, em 1995. Charles e Lady Di viriam a se separar no ano seguinte. Privadamente, Diana se referia a Camila, chamando-a de Rottweiler. Após a finalização dos respectivos divórcios, Charles declarou que a sua relação com Camila não era negociável. Entretanto, toda a situação fez com que Camila sumisse dos holofotes com a população e a mídia ao lado de Diana. O sentimento pró-Diana e anti-Camila foi agravado pela demonstração de simpatia pela princesa depois de sua morte em um acidente de carro em Paris no ano de 1997. Em 1999, a realeza embarcou em um programa para reintroduzir Camila ao público. Mark Boland foi contratado em 1995 para reabilitar a própria imagem de Charles e para melhorar a imagem pública de Camila. Sua primeira aparição com Charles foi cuidadosamente orquestrada fora do Ritz Hotel em Londres. Ela se mudaria posteriormente para Clarence House, ficando com Charles. Seu nome passou a ser citado oficialmente. Em 2000, Camila encontrou-se com a rainha Elizabeth II pessoalmente pela primeira vez, desde que a relação se tornara pública, na festa do 60º aniversário do ex-rei da Grécia, Constantino II. Em 2004, Camila acompanhou Charles em quase todos os seus compromissos oficiais. Na altura, a maioria das pesquisas indicava que o público britânico se mostrava favorável ao casamento. Em 10 de fevereiro de 2005, a Clarence House anunciou que Camila e o príncipe de Gales estavam noivos. Como futuro governador supremo da Igreja da Inglaterra, a perspectiva de Charles se casar com uma divorciada foi visto com controvérsia, mas, com o consentimento da rainha, do governo e da Igreja da Inglaterra, o casal conseguiu se casar. A rainha, o primeiro-ministro Tony Blair e o arcebispo de Canterbury ofereceram seus melhores votos em declarações à mídia. Nos 2 meses seguintes ao anúncio do seu noivado, a Clarence House recebeu 25 mil cartas, cerca de 95% sendo de apoio, mas também foram recebidas 908 cartas de ódio, com as mais ameaçadoras e pessoais enviadas à polícia para investigação.
Em 9 de abril de 2005, Camila e Charles se casaram em Windsor, com o consentimento da rainha Elizabeth II. Cerca de 800 convidados ocuparam a capela de St. George. Formalizaram a união, depois de 34 anos de romance, de idas e vindas, um pedido de casamento de joelhos dele e um anel de noivado que pertenceu à rainha-mãe, a avó, que Charles adorava. No dia da cerimônia em Windsor, manifestantes apareceram com fotos de Diana e caricaturas mostrando Camila como um cavalo. Na ocasião, Camila deixou claro que pretendia ser conhecida no futuro apenas como princesa consorte, apesar de ter o direito ao título de rainha. O gesto foi visto como reconhecimento da sensibilidade em torno de um título destinado a Diana, apesar que hoje sabemos que não foi isso que aconteceu de fato. Porém, aqui gostaria de fazer uma ressalva. O título de princesa de Gales ela nunca ostentou, temendo manchar ainda mais a sua imagem. Esse título ficou vago por muitos anos e passou direto de Diana para Kate após William se tornar o príncipe de Gales. O título que Camila utilizava após seu casamento era o de Duquesa da Cornualha. Com o passar dos anos, as atitudes em relação a Camila se suavizaram. Em março de 2007, foi confirmado que Camila tinha sido submetida a uma histerectomia, apesar de não terem sido divulgados os detalhes da mesma publicamente. Em 9 de abril de 2012, a data do 7º aniversário de casamento da duquesa e do príncipe de Gales, a rainha nomeou a duquesa para a Real Ordem Vitoriana. A duquesa esteve presente na abertura do parlamento pela primeira vez em maio de 2013 e, nesse mês, teve a sua primeira visita em solo estrangeiro, em Paris. Em 2015, uma pesquisa da CNN revelou que 1 em cada 4 britânicos passou a gostar mais dela e menos pessoas se opuseram que fosse conhecida como rainha. Abre aspas. É sempre bom ter alguém do seu lado, fecha aspas, disse o então príncipe Charles à CNN em 2015. E acrescentou, ela é um grande apoio. O legal é que a gente ri muito, porque ela vê o lado engraçado da vida. Graças a Deus. Se você imaginar, isso acrescenta um valor enorme à coisa toda. Em 2016, a rainha incluiu a duquesa no conselho privado e em 1º de janeiro de 2022, ela fez de Camila uma dama real da mais nobre ordem da jarreteira. Em fevereiro de 2022, durante a comemoração do Jubileu de Platina, que marcou 70 anos de reinado de Elizabeth II, a rainha deu a bênção para que Camila algum dia se tornasse rainha consorte. Foi uma intervenção de enorme significado por parte do monarca, a única pessoa que pode definir títulos régios. O movimento de Elizabeth para garantir o futuro da monarquia enfatizou que Camila não era mais vista publicamente ou dentro dos muros do palácio como uma amante real, mas sim como uma figura central no coração da realeza. Camila também definiu seu próprio papel real, defendendo causas próximas, como a alfabetização infantil e o apoio a vítimas de violência doméstica. Em declaração à CNN durante uma visita a um abrigo para mulheres na cidade inglesa de Bristol, em 2017, revelou que conseguiu usar sua posição para destacar a situação de mulheres corajosas que sofreram nas mãos de seus parceiros e disse: ver é acreditar, ouvir é acreditar. Segundo Charles, ela fez coisas maravilhosas com toda a questão da violência contra as mulheres. Camila
tornou-se rainha consorte em 8 de setembro de 2022, após a ascensão de seu marido como rei Charles III. Em 10 de setembro de 2022, ela participou do Conselho de Ascensão, onde Charles III foi formalmente declarado rei, onde serviu como testemunha junto com seu enteado, príncipe William. Após a ascensão, a rainha consorte anunciou que estava substituindo o papel tradicional das damas de companhia por um papel mais moderno e menos formal de acompanhantes da rainha, onde estas iriam auxiliá-las nos seus compromissos oficiais. Camila foi coroada ao lado de seu marido em 6 de maio de 2023, na Abadia de Westminster, em Londres. As causas preferidas da rainha são o letramento, o apoio às vítimas de violência doméstica e abuso, os direitos dos animais, a saúde e o bem-estar. Ela, que faz balé para a terceira idade, também é presidente da Real Sociedade de Osteoporose. Foi anunciado que, ao contrário do consorte da monarca anterior, o príncipe Philip, Camila não receberia uma anuidade parlamentar e suas atividades seriam financiadas por meio do subsídio soberano. Camila, que por muito tempo foi impopular entre o povo britânico por ter sido amante do então príncipe Charles, quando ele ainda estava casado com Diana, parece que conseguiu reverter a sua imagem, pelo menos um pouco, e pelo menos com os britânicos. Mesmo após o casamento com Charles, ela tomou um grande esforço para não se envolver em qualquer polêmica. Muitos veem sua união com Charles como um romance com final feliz, mas há quem não esqueça que ela foi amante do rei por muitos anos, em um escândalo de traição que abalou a monarquia e pôs um ponto final no casamento de contos de fadas do então príncipe Charles com a carismática princesa Diana, a princesa do povo. Porém, hoje muitos britânicos conseguem olhá-la com um certo respeito e como alguém que tem se dedicado a servir seu marido, a nação e a instituição família real. E o que você acha dela e de toda a história que eu acabei de te contar? Será que realmente ela conseguiu se redimir? Te aguardo nos comentários, me conte tudo por lá.